Saúdo a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui em Presidente Epitácio. Nós temos aula todos os domingos de manhã, na nossa sede aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146. A partir das 8h30 da manhã, todos os domingos, estamos ali com o nosso pastor presidente, o nosso pastor Edivanir Alves da Cruz. Esta pré-aula aqui, essa aula é apenas um subsídio, é apenas um aperitivo para que no decorrer da semana você venha refletir, você professor, o aluno, refletir naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. A aula é presencial, aqui é apenas um subsídio para nos ajudar. Nós estamos estudando a lição hoje, vai ser a lição de número 11, que vai nos falar sobre a visão do templo e o milênio. Faz-me questão também que o professor ou a professora relembre que dia 11 de dezembro, domingo de 2022, é o dia da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de instruções da nossa vida. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada, inerrante e infalível. Se não fosse a Bíblia, eu não estaria aqui ministrando essa aula, porque esta aula de domingo em especial, tudo vai sair a partir da Bíblia Sagrada. É a nossa regra de fé e esperança para a nossa vida eterna. Então faz-me questão você meditar na Bíblia Sagrada e saborear na Bíblia, né? Procurar conhecer mais a palavra do Senhor e também colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor. Muito bem, a lição de número 11 vai nos falar sobre a visão do templo e o milênio. Nós vamos estar falando esta lição nesse exato momento, que faz-me questão nós entendermos que agora está caminhando para o desfecho final, da qual nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel, que faz-me questão você ler a partir do capítulo 40 até o 48, em especial o capítulo 43, é importante você fazer esta leitura. Porque nós vamos estudar que vai falar sobre um novo templo, uma nova forma de adoração, e também vai ser a partilha ali na terra que vai ser repartido entre as tribos da nação de Israel. Muito bem, queridos. A nossa leitura em classe está em Ezequiel 43, do versículo 1 ao 9. A nossa introdução, o nosso textual, antes de nós introduzirmos, diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo. Veja essa expressão se repetindo 3 vezes. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3, quando o profeta teve aquela visão no templo do Senhor. Que faz-me questão também nós, já de antemão, falarmos aqui que nós não vamos estar falando sobre o tabernáculo ou sobre o templo de Salomão ou o templo, né, de Zorobabel, que foi reformado por Herodes. Nós vamos estar estudando sobre o templo que será no milênio. Será que será literal ou simbólico? É isso que nós vamos ver até o final deste vídeo. E nós vamos, queridos, entendermos aqui, no nosso tópico 1, vai falar sobre o que vem depois da restauração. Muito bem, queridos. Faz-me questão nós entendermos que nós já estudamos a lição passada, que falamos sobre Ezequiel 37, que antecipando a lição, falou sobre Gog e Magog. Mas domingo passado
para nós seguirmos uma ordem, nós vamos voltar aqui naquela visão que o profeta Ezequiel teve daquele vale cheio de ossos secos, a qual ele pôde contemplar aquilo ali. E aquilo ali é uma figura da nação de Israel, que havia perdido a esperança, né? Por causa que o povo havia sido levado cativo. E Deus ordenou que o profeta viesse a profetizar. E veja que enquanto ele então profetizava, houve-se um ruído do mover, que esse mover foi o mover já do Espírito Santo mesmo, e foi os ossos, né, aqueles esqueletos, foi criando ali estrutura, foi criando nervos, depois a carne e depois a pele. Veja que fala de 3 processos. Veja que o povo foi levado cativo em 3 levas. E veja que essa restauração, ela vem de 3 fases. Primeiro vem os nervos, a carne e por fim a pele. Isso fala, os nervos fala da restauração da nação, a carne fala da restauração do governo e a pele fala de uma relação militar de Israel, fala de um contato com o mundo exterior. E isso nós já vemos que tudo isso já aconteceu com a nação de Israel, começando, né, que já começou a desbravar esse movimento chamado movimento sionismo, ou sionista, movimento sionista, que foi ali por Theodor Herzl, né, que começou esse movimento sionista para que começou a se movimentar para que aqueles povos ali que estavam na região da Europa, nação de Israel, voltasse para o seu país, para o seu estado original da nação de Israel. E isso se passou muitas coisas, passou-se muito processo para que Israel fosse reconhecida como nação, que isso se deu começando em 1947, 48, com a ajuda de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que presidia a reunião da ONU, e ali bateu-se o martelo. Israel foi reconhecida como nação por causa dos votos 36, 33, né? Por 10 abstenções ali que teve, Israel foi reconhecida como Estado. E aí nós vemos que já teve os nervos, a carne e a pele, só que não recebeu vida, porque Israel não aceitou a Cristo. Eu me refiro àqueles que não aceitou Jesus, aqueles que não são judeu do cristianismo, que aceitou o cristianismo. Eu me refiro àqueles que ainda aguardam o Messias, eles não recebeu vida, não recebeu o Espírito Santo, porque não aceitou a Cristo, não aceitou Jesus. Mas há um plano de Deus sobre a nação de Israel. Então, sobre o que vem depois da restauração de Israel, ele é restaurado. E aí nós vemos para o item 1 fala a porta oriental do templo. Vamos entender o que vem dessa porta oriental do templo. Porque aqui fala que o profeta, ele tem essa visão deste templo, né, a porta oriental. Que porta oriental é essa? Foi pelo mesmo caminho em que a glória de Deus, ela saiu. Nós já estudamos a lição de número 4, que foi como tema, quando a glória de Deus se vai. Você vai ver que, por que a glória de Deus se vai? Você vai ver no capítulo 8, começa a se falar as abominações. Nós já estudamos na lição 8, que falou ali sobre aquelas 4 imagens ali que foi mostrada para o profeta Ezequiel. A primeira ali foi aquele ídolo ali que ele vê. Segundo, a adoração aos animais. Terceiro, o ritual de Tamuz. E quarto, foi a adoração ao sol. Isso aconteceu no capítulo 8, onde Deus leva o profeta em visão e ele vê tudo aquilo ali, aquelas abominações, ou seja, o pecado do povo, o pecado da nação. E é isso que fez com que a nação de Israel, que faz com que qualquer pessoa se afaste de Deus, que Deus se afaste dele, os seus pecados, são os nossos pecados. Isaías 59.
diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ao verso 2 diz: mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. Então, precisamos tomar cuidado, porque a nossa chave aqui é santidade, ou seja, Israel, a nação eleita, a nação escolhida pelo Senhor, feriu a santidade divina. Então, nós vemos capítulo 8, as abominações, e o capítulo 9 veio o juízo de Deus como resposta a essas abominações. Veja que aquele que tinha marca na testa, ele era guardado, ele era protegido. Aqueles que gemiam e suspiravam, né, por causa do pecado do povo. E aí nós vemos o capítulo 10, começa a se desdobrar como que a glória de Deus, aos poucos, ela começa a sair. Porque Deus, ele é ordeiro. Ele vai dando a oportunidade para a pessoa se arrepender, né, dos seus pecados. Mas não vemos isso em Israel. Nós vemos ali um exército de pé, em Ezequiel 37, mas sem vida. Um exército de pé, mas sem vida. Aí no verso 14 fala que veio porei o meu espírito dentro de vós. E isso ainda vai se acontecer no finalzinho da grande tribulação, quando Jesus vir pisar os pés ali sobre o Monte das Oliveiras. Isso está escrito lá em Zacarias capítulo 12, que Jesus vai derramar do Espírito sobre a nação de Israel. E aí nós vemos também como, no capítulo 10, aos poucos começa a sair a glória, e vê que pelo mesmo caminho ela vai voltar pela porta oriental. E o capítulo 11, ela se retira por completo ali de Jerusalém, de Israel, do templo. Então, Ezequiel, ele viu a glória de Deus em 3 momentos. Anote isso. Primeiro, ele viu a glória de Deus já na abertura do seu ministério. Segundo, ele viu a glória de Deus saindo do templo. Só que aí, Deus não só mostrou essas imagens terríveis para ele, da glória saindo, dos pecados do povo. Deus mostra para ele algo glorioso, algo maravilhoso, que é a glória de Deus voltando ao templo. Ou seja, Deus está falando para o profeta em nossas palavras. Eu não quero te mostrar só esse vale cheio de ossos. Eu quero te mostrar um novo templo. Eu quero te mostrar a minha glória. Então Ezequiel viu essa glória em 3 momentos. Primeiro, no início do ministério, depois vem acompanhado de juízo. Primeiro ele vê a glória de Deus no início do ministério, já de abertura ele vê a glória. Depois ele vê a glória saindo. E agora nós vamos estudar a lição hoje, vai falar a glória de Deus voltando ao templo novamente. Muito bem, então ele vê a glória em 3 momentos. Então nós vemos aqui, quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta, né? Está lá em Ezequiel 40, verso 6 também, nós vamos ver. Então a intenção do Espírito Santo é fazer com que o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e que o seu retorno será pelo mesmo caminho, ou seja, pelo mesmo caminho que a glória saiu, ela vai voltar. 3 observações importantes. O item 2. Primeiro, observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Isso nós já fizemos questão aqui. Ezequiel viu o afastamento da glória, né? E ele vê também a glória voltando. Ele vê a glória se retirando do meio do povo e ele vê a glória voltando. Veja que quando ele vê, né, primeiro, pelo caminho do Oriente, essa é a primeira observação que precisa ser observada, pelo mesmo caminho que saiu. Segundo, que a terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar a visão do profeta Isaías, capítulo 6. Então veja, ele vê um resplandecer, um resplendor da glória divina. Terceiro, nós vemos aqui que a voz é como de muitas águas. Fato semelhante aconteceu, nós vamos em Apocalipse 1,15. Voz como muitas águas. Aqui está falando da voz de Jesus. Está falando do poder de Deus. Essa voz poderosa de Deus. Então, quando se fala muitas águas, se fala-se a voz do Senhor Jesus. Refere-se ao poder de Deus. Uma expressão metafórica para indicar o poder de Deus. Então,
nós vamos perceber, queridos, que o item 3 fala das reminiscências. Fala das reminiscências, ou seja, o que é reminiscência? É o que eu preciso entender, que é uma imagem lembrada do passado, o que se conserva em memória. Então, nós já estudamos a lição 4, e nós vamos ver aqui, o capítulo 40, verso 1, fala que esse acontecimento que Deus começa a mostrar para o profeta é 25 anos, né? Faz 25 anos do cativeiro, 14 anos depois, que nós vamos ver aqui, depois que a cidade foi ferida. Ou seja, 14 anos depois, Deus vai mostrar essa visão desse novo templo para o profeta Ezequiel, que está falando de 28 de abril de 573 ou 572. Então, Deus começa então a mostrar essa visão de um novo templo. Primeiro que é importante observar, primeiro o templo é restaurado, você vai ver. Primeiro Deus começa a mostrar ao profeta Ezequiel o templo sendo restaurado. Esse templo sendo restaurado. Então ele para que a glória possa voltar pelo mesmo caminho. Ou seja, se o templo, querido, não ser restaurado, não tem como receber a glória de Deus. Tá? Se o templo não ser restaurado, não tem como receber a glória de Deus. Muito bem. Nós vamos aqui estudarmos agora o nosso tópico 2, o templo do milênio. É importante, queridos, nós observarmos aqui que a visão é no 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Ou seja, essa data do 10º dia se refere ao mesmo dia que era comemorado o Yom Kippur na nação de Israel, que é uma data também muito importante. O templo do milênio. Veja que nesse templo do milênio primeiro, é um templo diferente. É um templo diferente. Isso, primeiro, todo professor precisa destacar isso. É um templo diferente. Não se compara ao templo de Salomão e também não se compara ao tabernáculo. Veja que até as medidas são diferentes. As medidas são diferentes, tá? É importante também sendo destacar. Primeiro, que não aparece peças, utensílios do tabernáculo, como a arca da aliança, o altar de ouro do incenso, o candelabro ou o castiçal e as mesas dos pães da proposição, ou seja, não aparece. Não aparece essas peças. Mas você vai ver que vai ter uma manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. Então veja, querido, visto que o tabernáculo, o templo, toda a estrutura de funcionamento e rituais, as peças, todas apontavam para Cristo. Todas eram apenas uma figura que apontava para Cristo. No milênio, a igreja, que ela vai ser arrebatada, ela vai estar glorificada. Então é importante destacar que o foco aqui é também para a nação de Israel, para o povo de Deus, a nação eleita, a qual tem uma promessa sobre essa nação. Então é um templo diferente, não contém essas peças que foi falado aqui. Uma dispensação diferente, ou seja, que é no milênio. Veja que foca no novo templo, uma nova forma de adoração, tá? E vemos Ezequiel 47, 48, fala da partilha da terra entre as tribos da nação de Israel. Veja que o foco aqui é para a nação de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos. E esses 1000 anos, queridos, entenda isso aqui, esses 1000 anos não é simbólico. Isso tem um vídeo aí sobre o milênio ali no canal, tem um aí. É literal, você vai ver em Apocalipse 20, do 1 ao 7, você vai ver a expressão 6 vezes a expressão 1000 anos, ou seja, que é 1000 anos literal mesmo, literalmente mesmo. Então, eu sei que os amilenalistas, que acreditam que o reino de Deus está dentro de nós, não, que crê que já estamos vivendo o milênio, mas não podemos aceitar isso, porque é uma dispensação diferente. É uma dispensação diferente. No milênio, uma criança vai brincar com a cobra. Nós vamos respeitar as dispensações e não vai fazer dano algum. Tudo será restaurado novamente. Então, sabemos que
esse templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário sacrifício de animais? É uma pergunta, isso é um questionamento. Inclusive, o líder Ezequiel houve alguma resistência para aceitar o livro por causa do tamanho do templo e por causa do sacrifício. Ou seja, se Cristo já veio, qual a necessidade de se fazer sacrifício novamente? Isso é muito questionamento. Mas eu vou explicar o porquê isso, tá bom? Eu vou explicar o porquê isso. Nós vemos, queridos, que o capítulo 43, qual nós estamos estudando, verso 2, veja que fala, olha o que fala no verso 2. Eis que a glória vinha do caminho do Oriente, a sua voz com voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Veja só, ele não somente vê a glória, olha o verso 6. Eu vi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Ou seja, o verso 2 ele vê a glória. No verso 6 ele ouve a voz. Porque não basta ver essa glória. Não basta ter uma visão da glória de Deus. É preciso ouvir a voz que foi dirigida de dentro do templo. Há muitas pessoas que querem ver essa glória trazendo para a nossa dispensação. Ele quer ver o mover de Deus, ele quer ver algo sobrenatural, mas não quer ouvir a voz do Senhor. Não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Veja que é um sistema de sacrifício diferente. Vai ser um ritual diferente. Assim, a Arca da Aliança. A Arca é o símbolo da presença de Deus. Só que você vai ver que o próprio Cristo vai ser, o milênio vai ser um reino teocrático, um governo de Cristo. Não vai necessariamente, como diz lá em Jeremias 3,16, não haverá necessidade da Arca da Aliança. Agora, o item 4 do tópico 2 fala como explicar o sacrifício no milênio. Muito bem. Nós vamos ver como explicar o sacrifício. Como que será esse sacrifício? Isso é falado pelo Antônio Gilberto. Será como memoriais, igual a ceia do Senhor, né? Será como um memoriais. Os sacrifícios serão como memoriais. Amém? Então, é isso que eu e você precisamos entender. Então, será apenas como memoriais, por isso que vai ter esse sacrifício. E o tópico 3, né? Resumindo aqui, vai falar sobre a santidade e a glória. A glória de Deus volta ao templo e nós vemos a identidade do guia celestial, um homem, o anjo do Senhor, que é o próprio Javé, e o tópico 3, o item 3 fala da santidade que será para sempre. Então o foco aqui é a glória e a santidade do Senhor que será para sempre. Amém?